Viralizou o vídeo do Olavo, dono da Parada da Panela em Curitiba. O empresário está fechando as portas porque não aguenta mais segurar no peito o desastre econômico promovido pelo governo. Tá sobrando dinheiro para comprar uma panela, para comprar uma roupa, para comprar um tênis. O que a gente está fazendo? A gente está empobrecendo, o Brasil está empobrecendo. O Brasil está empobrecendo. Mas a Parada da Panela não é um caso isolado. Embora a grande mídia tente maquiar os números para adorar a pílula, o que dá para entender se a gente pensar que a Globo teve prejuízo de 17 milhões em 2021 e lucro de bilhões em 2024, grande parte desse valor com publicidade estatal, as redes sociais não deixam escapar nada. Um produtor de mangas gravou um vídeo em tom de desespero, mostrando que o povo não tem dinheiro. Ele não conseguiu vender a sua produção e resolveu doar. Ainda assim, lamentava no vídeo que ninguém tinha dinheiro sequer para colocar R$50 de gasolina para buscar as frutas. Outro vídeo mostra a situação crítica do Ceasa no Rio de Janeiro. Carrinhos vazios por falta de venda. Uma empresária também gravou um vídeo mostrando como os trabalhadores estão com a corda no pescoço. Ao parar para descarregar a mercadoria em frente ao seu estabelecimento, recebeu uma multa de R$300. Nesse dia, ela comenta que seu dia de trabalho foi inteiro para pagar a multa, pois o seu lucro diário raramente atinge esse valor. Segundo a empresária, esse é o governo da terra que suga os seus moradores. É claro que a JBS não é sugada pela crise. O lucro da empresa disparou. Foi um crescimento de 2.806% apenas no último trimestre de 2024 comparado ao ano anterior. Você acha que o Lula está trabalhando pelos pequenos produtores ou pelos campeões nacionais? A inflação parece ter voltado com força no país. Um ovo de Páscoa que custava R$ 29,90 em 2010, hoje custa R$ 128,90. Recentemente vimos a disparada do preço do café, do ovo, do arroz, do feijão, do pão, do leite, de praticamente todos os produtos que o brasileiro consome no seu dia a dia. Nem a grande mídia conseguiu esconder, embora tenham tentado dar as explicações mais estapafúrdias para tentar livrar a cara do Lula e companhia. Outro obstáculo para os empresários e consumidores tem sido a maior taxa de juro real do mundo. A taxa Selic foi a 14,6%, patamar que não atingia desde 2016. É natural que o empresário queira fugir dessa forca fiscal, né? O custo Brasil é insustentável, para usar um termo da moda. Mas não é só por conta dele que os empresários estão fechando as portas. Tem também o medo. Conforme matéria publicada na Veja, a provedora de internet GPX Telecom, que operava há 9 anos em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, anunciou o encerramento definitivo das suas atividades. A decisão foi tomada após um ataque criminoso na madrugada do dia 17 de março, que destruiu a sua infraestrutura em questão de minutos. O caso se soma a uma onda de ataques contra provedores no Ceará desde fevereiro, atribuídos à facção Comando Vermelho, que exige pagamentos das empresas para permitir a continuidade dos serviços. Ah, sim, o crime organizado. Esse tá se dando bem. Não foi à toa que comemoraram a vitória de Lula na última eleição, né? Olha a manchete. Crime organizado fatura 146 bilhões em negócios legais no Brasil. Peraí, crime organizado e negócios legais na mesma frase? Isso é um tapa na cara do trabalhador honesto do país. Todo mundo sabe que o crime organizado é dono de vários postos de combustíveis, por exemplo. Mas de onde será que veio o investimento para esses negócios? Pergunta difícil, né? Agora o empresário traficante já pode lavar o dinheiro do crime com a chancela do país, afinal ele tem um negócio legal, né? Você acha que o Lula governa para o trabalhador honesto ou para o criminoso, hein? Lembrando que o mesmo governo legalizou os modernos cassinos digitais oriundos sabe-se lá de que paraísos fiscais e que tantas famílias têm destruído aqui na nossa casa. Mas não são apenas o empobrecimento da nação, o custo Brasil e o medo do crime organizado os responsáveis pela quebradeira nacional. Tem também os gastos do governo. Tivemos uma arrecadação recorde de 1,65 trilhões em 2024. Mesmo assim, amargamos um déficit de 43 bilhões. A administração petista é um saco sem fundo. Não importa o quanto os brasileiros pagam, sempre vai ter déficit. Para cumprir com a meta de gastos, o governo tem que bloquear ano a ano os recursos de áreas como educação e saúde.
Enquanto as donas de casa sofrem para encaixar alguma proteína no orçamento familiar, a primeira-dama gasta à torto e à direito. Apenas numa viagem a Paris, as despesas de Haddad e Janja somaram 50 milhões. As extravagâncias da Dondoca já envolveram móveis para o Palácio do Planalto e despesas com uma entourage de fazer inveja à rainha da Inglaterra, se ela estivesse viva. Tanto que já virou piada. Criaram até um janjômetro, uma paródia do impostômetro para medir tamanha gastança. E segundo Lula... E ela vai continuar fazendo o que ela gosta, porque a mulher do presidente Lula não nasceu para ser dona de casa. E aí? Você acha que o Lula governa para a dona de casa que o elegeu ou para a dona dele, hein? O Lula governa muito bem, mas não para quem votou nele. Lula governa para o grande capital, para usar um termo caro aos esquerdistas de outrora, que pelo menos disfarçavam que tinham algum ideal e não essa esquerda woke liberal psolista. O fato da corrupção voltar com força, haja visto o caso das quentinhas fantasma, entre outros escândalos, não impressiona. Sinceramente, já era até esperado. Lula, afinal, havia sido condenado até a terceira instância por diversos crimes e, como parece que só acontece no Brasil, numa reviravolta digna de um triplo carpado da Daiane dos Santos, chegou novamente à presidência da República. Mas muita gente não esperava que o governo seria essa hecatombe. Eu esperava. E quem dá risada de orelha a orelha, além, é claro, do crime organizado, como vimos, é o banqueiro, o dinheirista, o especulador, o famigerado liberal inteligente e sofisticado de sapatênis e pullover, o Faria Limer. Você sabia que no Brasil temos alguns bilionários? Mas quem é que pode ter mais do que 1 bilhão na conta num país como esse? Ora, os que investem fora do país e os amigos do rei, claro. Entre os 10 brasileiros mais ricos do mundo, segundo a revista Forbes, 2 são da família Moreira Salles, ligada ao Itaú. O Itaú teve lucro de 40 bilhões em 2024, um recorde histórico de bancos no Brasil. Outros 4 bilionários brasileiros que constam na Forbes são banqueiros ou investidores financeiros, com destaque para Vicky Safra, herdeira do banqueiro Joseph Safra. Outro destaque vai para Jorge Paulo Lemann, que começou em um banco de investimento e depois se tornou acionista da Anheuser-Busch InBev, a maior cervejaria do mundo. Aqui no Brasil é dono da Ambev, que domina o mercado de cerveja e é famosa por judiar dos seus fornecedores, por exemplo, estimulando prazos de 120 dias para pagamento. Lemann também é dono das lojas Americanas, envolvidas no escândalo de maquiagem financeira em 2023. Sabendo disso, você acha que o Lula governa para o povo ou para Faria Lima, hein? Olha, eu sei que muita gente votou de nariz tapado, mais por não gostar do Bolsonaro do que por gostar do Lula. Mas é impossível não comparar os governos. Bolsonaro, apesar dos erros, que não foram poucos, como é comum acontecer num país complexo como o Brasil, enfrentou uma pandemia e deixou o país de pé. Já o Lula não está nem aí para os brasileiros. Aqui não tem espaço para quem quer produzir, gerar emprego e sustentar a família. Seguimos a cartilha dos bilionários do Fórum Econômico Mundial. O Brasil de Lula é a terra do "tá caro? Não compra". Você não compra, não compra. É o paraíso dos especuladores, é a fazenda dos países europeus. Nós estamos pagando com o suor do nosso rosto as regalias dos bilionários que controlam a economia mundial. Mas a boa notícia é que a história não acaba aqui. Cada vez mais brasileiros percebem que a guerra não é mais direita contra esquerda, mas a elite contra o povo. Entendendo isso, fica muito mais fácil perceber o que há por trás dos movimentos políticos mais estranhos, como a dobradinha Lula e Alckmin, por exemplo. Agora, para fechar, só uma curiosidade aqui. Você aí que fez o L, não desconfiou nem um pouquinho? Pô, Lula e Alckmin? Então tá, né?